Graça e paz. Boa noite. Esse amém foi fraco, gente. Graça e paz. Porque quando a gente está torcendo para o Flamengo, a gente bota os pulmões para fora. Eu não é. Então vamos dar a glória a Jesus. Podeis sentar. Deus é bom o tempo todo, não é não? Ele é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Olha quantas coisas, não é renovo? Cadê os renovados aí e as renovadas? Tô achando vocês tristes. Tô gostando não. Um ministério com o nome desse, Renovo. Renovo, eis que todas as coisas fizeram novas. Eis que tudo se fez novo, as antigas ficaram para trás. O Senhor escreveu o teu nome no livro da vida. Jogou tudo que foi feito no mar do esquecimento, onde é proibido alguém ir lá buscar e te acusar. Eu estaria lá pulando, feito espoleta. Renovo. Quando eu cheguei hoje aqui na igreja, eu fui abordada, com essa palavra, o pessoal aí da mídia, chegou para mim, renovo em uma só palavra. E a primeira que me veio foi essa, novidade. Novidade de vida é o que Deus tem para todos nós. É o que Deus tem para mim, é o que Deus tem para você. Porém, para a gente viver esse tempo de renovo, Deus vai fazer a parte dele na aliança, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos tomar as decisões corretas. Nós precisamos entender que tudo que Deus tem para nós é excelente comparado ao que nós vivemos até então. Tinha uma igreja que Paulo pastoreava e mandou 2 cartas para ela que estava com essa dificuldade de posicionamento. E aí, sentado mesmo como você está, você vai abrir sua Bíblia comigo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7. 1 Coríntios 7. Boa noite a você que está nos acompanhando pela internet, pelo YouTube. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua casa também. E muito obrigada pela sua audiência. Vá falando conosco aí no chat que o pessoal ali da mídia está acompanhando. Vai falando com a gente. Você não está fora do culto não, você está aqui. O Espírito é um só, que testifica tudo em todos. Amém, igreja? O Deus que está aqui é o que está lá. Deus é Deus de perto e de longe também. 1 Coríntios capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas, se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço foste comprado. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus, naquilo em que foi chamado. Amém? Aqui o apóstolo Paulo, ele está dando um conselho sobre a estabilidade da família, da caminhada cristã. Ele vem de uma série de conselhos para a igreja de Coríntios, que era uma igreja que nós sabemos tinham diversos problemas, problemas de santidade, problemas de soberba, problemas de brigas, entre os irmãos. E Paulo ali, ele precisou escrever uma carta bastante contundente, vamos dizer assim, para orientar os irmãos. E no que isto tange ao que a gente estava falando sobre a questão do renovo. Porque se todas as coisas
se fizeram novas. Nós, às vezes, insistimos em continuar sendo escravos. E aí eu quero conversar com vocês nesta noite um pouco acerca de 3 tipos de escravidão que a Bíblia vai trazer para nós. Lembrando que Paulo aqui no versículo 22, ele faz um trocadilho, né? O que foi chamado no Senhor sendo escravo, este é liberto. Porém, não é isso? Aquele que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Mas como é isso, Janaína? Simples. A gente, quando está no mundo, a gente acha que é livre. A gente acha que está tomando nossas decisões e está sendo bem-sucedido. A gente acha que está no controle das nossas vidas e das nossas decisões. Porém, quando nos tornamos escravos em Cristo e tentamos nos libertar da escravidão do mundo, nós entendemos o quanto nós estávamos presos. Um exemplo prático. Alguém aqui já tentou parar de fumar? Difícil. Porque não é uma questão só de querer, é uma questão químico-cerebral. O seu corpo pede, a sua carne vai gritar, você vai entrar numa crise de abstinência. Obrigada, querida. E aí nós entramos no primeiro tipo de escravidão, que são aqueles que são escravos do pecado. São apegados aos desejos carnais. Você aceitou Cristo, você está na caminhada, você está dentro da igreja, mas tem aquele pecadinho de estimação, que quando você está sozinho e acha que ninguém está vendo, você vai lá e comete. É uma novidade de vida superficial. Porém, nesta noite, Jesus está te chamando para dizer: eu tenho poder para quebrar essa algema. Eu tenho poder para te fazer verdadeiramente livre. Porque o meu nome é o nome sobre todo nome. E até proclamando o meu nome, aquilo que é treva tem que correr, tem que se dissipar, como a gente cantou agora há pouco. Então, nesta questão do pecado da carne, nós podemos entrar justamente na questão dos vícios, dos prazeres causados por ele. Mas, missionária, todos os vícios, todos os vícios. Tudo aquilo que me domina é meu Senhor. Não se engane. Mas ninguém está vendo. Deus está vendo. O que pode estar lhe impedindo de seguir adiante para um próximo nível, para aquilo que Deus tem para a sua vida, é justamente esse posicionamento de dizer: eu entrego ao Senhor, eu não quero mais, vai doer, mas eu abro mão, porque eu tenho um Senhor, que é Senhor verdadeiro, ao qual eu quero ser escravo, porque eu sendo escravo, Ele me faz livre. Verdadeiramente livre. João 8:32. Se o Senhor Jesus te libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando João fala isso, ele não está dizendo só da questão do pecado. É de toda a sua vida. Você se torna totalmente inexcusável diante de Satanás. A culpa vai embora. A consciência pesada fica leve porque foi jogado no mar do esquecimento. O medo de estar ali o tempo todo sendo reprovado por Deus acabou, porque seu nome foi escrito no livro da vida. Existe um que te justifica, existe um que morreu por você na cruz, que derramou o próprio sangue e diz ao Pai: eu morri por ele, eu morri por ela, Pai. Então perdoa-lhe os pecados.
O sangue de Jesus tem poder para perdoar os pecados. Mas isso exige de nós posicionamento. Porque a gente diz que mata o velho homem, a gente diz que mata Adão, a gente diz que mata Eva, mas na mínima coisa, se não vigiarmos, ele volta. É como Spurgeon diz, né? Eu acreditava que tinha matado o velho homem no batismo, mas eu descobri que ele sabia nadar. O velho homem, a velha natureza ainda está aqui. Até o dia de estarmos lá com Cristo, na cidade celestial, depurados, purificados, santificados, regenerados, existirá a militância da carne contra o espírito. E o termo militância, ele é muito próprio, porque é uma guerra. O bem que eu quero, este eu não faço. Mas o mal, esse eu não quero. Mas quando eu vi, já gritei com a minha esposa. Já gritei com a minha filha. Já fiz o que eu não devia. Porque estamos em constante luta. E é uma escolha diária. E quando nós entendemos que estamos dando lugar aos apegos, aos desejos carnais e não nos posicionamos, a porta da legalidade para que o inimigo das nossas vidas atue em nossa vida está escancarada. E aí, você pode passar a noite de joelho. Você pode fazer vigílias e vigílias. Subir 35 montes. Mas se você não abrir mão da carne, o inimigo vai continuar atuando sobre a sua vida. Mas nesta noite, o Senhor tem uma notícia boa para você. Ele está aqui. Ele está aqui. E Ele diz: o que queres que eu te faça? O que você precisa? De força para quebrar essa algema, eu te dou. De consciência, ouça a palavra. Eu vou agir na sua vida. Mas você precisa dizer: eu quero. Eu preciso. E aí nós vamos para o segundo tipo de pecado, que é aquele que é mais sutil. É aquele que entra na questão que eu sempre falo num tom de brincadeira, mas é a questão do nada a ver, sabe? Nada a ver, irmão. Todo mundo está fazendo, não é? É a moda, é o momento. O que é que tem? É a atualização. Jesus, ele não precisa de atualização. Ele é o próprio futuro agora. Nós precisamos entender que o apego que existe em nosso coração às coisas deste mundo acabam roubando o lugar de Deus na nossa vida. E são os ídolos sutis que vão surgindo e vão tirando a centralidade da nossa vida cristã. E que pecado é esse, missionária? O apego às coisas materiais. Nos tornamos escravos do mundo. Temos uma imensa dificuldade de obedecer uma ordenança bíblica, uma ordenança do Senhor Jesus. Mas se amanhã no Jornal da Tarde aparecer que a cor da roupa da nova estação é vermelho, tá todo mundo de vermelho aqui. Sim ou não? E a gente nem sabe quem é que dita essa moda. Mas a gente corre para obedecer. Corre para comprar. Corre
para dar aquela satisfação às coisas, às pessoas. Então, nos tornamos apegados às coisas materiais, às vantagens, àquilo que o mundo pode nos oferecer, nos tornando escravos de uma satisfação passageira, e reféns de um vazio que nunca é preenchido. Porque daí vem o consumismo. Daí vem a necessidade de aparecer. Daí vem a questão das redes sociais, dessa busca desenfreada por curtidas, por ser conhecido. Porque eu preciso que me vejam. Eu preciso estar na moda. Eu preciso que as pessoas saibam quem eu sou. Eu preciso. Você precisa de Jesus. Você não precisa de carro novo, você não precisa de casa nova, você não precisa de roupa nova, você não precisa estar aí gastando os seus recursos sem sabedoria. Você precisa de Jesus. E a era agora que nós vivemos é essa: pessoas escravizadas pelo consumismo. Que se eu não tiver no carro do ano, ou pelo menos parecido, eu sou um fracasso. Pelo amor de Deus. Fracassado é o diabo. Eu sou filha de Deus, o dono do ouro e da prata. Aquele que na hora que Ele quiser, Ele me dá. Eu não preciso estar escrava destas situações. Pelo contrário, eu sou livre para escolher ter ou não. Eu sou livre para escolher viver assim ou não, porque Cristo me libertou para que eu fosse livre. Mas nós entramos em um círculo vicioso. Pode notar, é um círculo vicioso. Entre estação sai estação, entre estação sai estação, falando de moda, né? Às vezes o carro mudou uma linha do farol, é mais R$10.000. Mas se tu não tiver, se liberte disso em nome de Jesus. Isso é a armadilha do mundo para tirar teus recursos, para tirar tua paz, para que você se ache menor. Pelo contrário, você é filho do Deus Altíssimo. Você não precisa das coisas da terra. Você precisa das coisas do alto. Se encher de tudo que é bom, de tudo que é amável, de tudo que é agradável a Deus. Para que enquanto você está conectado com Ele, você não é infectado pelas coisas do mundo. Não, você se mantém puro e a salvo daquilo que o mundo quer lhe colocar um jugo. Quantas pessoas endividadas, sem saída, porque seguem o que o mundo lhe dita. Às vezes algumas amigas assim, eu falo: gente, vocês já ouviram falar em máquina de lavar roupa? Ou em lavar roupa? Se lavar dá para usar de novo, sabia? Porque tem que estar toda hora com uma roupa nova. Eu não estou fazendo apologia à pobreza. Crente tem que sim andar bonitinho, cheiroso, tomadinho banho, com desodorante, né? Penteadinho, direitinho. Eu não preciso ostentar. Porque o simples com Jesus brilha. Quantos aí com as roupas de alta costura, prêt-à-porter, alta moda, mas tristes, depressivos, só tem o dinheiro que tem e mais nada. Pode ir a qualquer minuto para o outro lado do mundo, mas não consegue dar um sorriso, não consegue dormir. Mas nós temos a paz que excede todo o entendimento. Eu não preciso estar me enchendo de bens materiais. Eu preciso estar me enchendo dos bens espirituais,
das virtudes que vêm de Cristo, me abastecendo para que eu possa sim ser luz nessa terra para esses que estão perdidos. E isso é posicionamento. A gente não precisa estar com a roupa nova todo domingo na igreja. A gente precisa estar com o coração renovado para receber o que Cristo quer. Ele não está nem aí se a sua roupa é nova ou tem 5 anos de usada. Ele quer saber se o teu coração está entregue para Ele. Ou se você está escravizado aí ao que os outros dizem. Não seja escravo das coisas materiais. Não deixe que o mundo dite a sua vida. Pelo contrário, quando você veio, aceitou ser servo de Jesus Cristo, você disse que Ele era o seu único e suficiente Salvador. Então, se Ele é suficiente, pare de buscar suficiência nas coisas do mundo. Busque nele. E o que você precisa, Ele vai prover. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Porque Ele é poderoso para isso. Nós não precisamos estar fazendo o que o mundo quer. Nós precisamos estar aliançados e olhando para Cristo. Meus irmãos, como sempre eu gosto de contar um testemunho. Porque eu gosto de falar do que eu vivo, não do que os outros vivem. Certa época eu estava trabalhando na construtora. E estávamos fazendo um movimento de célula ao mesmo tempo na igreja e tudo mais. E eu ganhava uma certa quantia. Eu era líder desse grupo, dessa célula que visitava casas. E uma das irmãs, ela, sem eu saber, ela foi lá e pediu o dinheiro emprestado à pessoa que nós estávamos visitando. E não pagou. Depois de um certo tempo, a pessoa constrangida veio me procurar, como que um desabafo, como é que ia acreditar na igreja e tudo mais, por causa desse mau testemunho. E eu disse o seguinte: eu vou falar com ela, porque isso não pode ficar assim. Olhe bem. Eu sei que vocês já estão vendo o final aí na cabecinha de vocês. Mas o que Deus fez é totalmente diferente. Fui orar ao invés de falar com a irmã. Porque eu tinha recém entrado na construtora, estava ganhando um pouco, tinha umas contas e tudo mais. E eu fui orar: Senhor, fala com a irmã. Vai lá, faz ela pagar. Né? Toca no coração dela. Sabe o que é que Deus me disse? Se você está orando, pague você. Não é você que está com a consciência, não é você que quer me obedecer, não é você que quer me honrar. Pague você. E como eu sou meio doidinha, apaixonada por Jesus, eu nunca digo não para Ele, eu fiz sim, Senhor. Porque como Abraão eu criei, Deus proverá. E fiz. Tirei, né, de um valor lá que já estava, né, um pouco apertado, e fui lá e honrei. Eu fiz: é assim que uma verdadeira filha de Jesus se porta. Está aqui. Não é meu. Mas como ela é minha irmã, eu tomei para mim e estou honrando. Está aqui. Paguei. E fui para casa a pessoa mais feliz da face da terra. Mas com uma paz, um gozo, uma assim, felicidade de ter obedecido a Cristo. E dessa liberalidade de não estar apegada a dinheiro ou a bens materiais. Só que Cristo ama fazer surpresa.
3 dias depois, meu gerente chega para mim. Janaína, a gente fechou um negócio, vai ter um novo empreendimento, eu estou lhe promovendo e triplicando seu salário. Obedeça, creia, Deus proverá. Aquele que crê, Ele responde. Clama a mim, eu responder-te-eis coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Ele é poderoso para fazer. Precisamos crer, porque Ele é maior do que pensamos ou imaginamos. E o terceiro tipo de escravidão, que é a melhor de todas, é aquela que nós desejamos ansiar em nosso coração, que é a que Paulo fala, que enquanto tivermos oportunidade, aproveitemos, sejamos escravos do Senhor dos Senhores, sejamos escravos de orelha furada. O escravo de orelha furada era aquele escravo que o seu patrão, o seu dono, a um certo tempo, ele o libertava e o liberava para ir embora. Porém, aquele escravo tinha uma relação tão boa com o seu dono que ele não queria ir embora, ele queria continuar servindo na casa. Então, como sinal para que ele fosse identificado como um servo e não mais como um escravo, uma propriedade, eles furavam a orelha e colocavam um brinco, um pendente. E continuavam servindo ao seu Senhor com amor, com satisfação, com alegria, porque ele entendia que aquele Senhor o tinha tratado tão bem, tinha suprido suas necessidades, não tinha feito dele nada de ruim, que ele queria ficar aos pés daquele Senhor. Sejamos esses escravos de orelha furada, porque todos os dias Satanás vai nos tentar fazer escravos dele, com coisas sutis, com coisas mínimas, e depois nos acusando diante do Pai. Porém, nós temos um Senhor que, mesmo sendo dono, Ele diz: estou à porta e bato. Ele não arromba. Estou à tua espera. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Não se permita ser enganado. Seja um escravo de orelha furada. Se posicione. O Senhor tem poder para romper as algemas que lhe prendem, para que você possa andar livremente por esta terra, até que Ele venha. Os que estão no Senhor são verdadeiramente livres. Não se prenda às coisas do mundo, não se prenda a modas, não se prenda a notícias, não se prenda a situações, a governos, a épocas, a estações. A Bíblia diz que a gente deve aprender a discernir, não se prender. Não é ouvir a notícia e temer. Não é ver o que está acontecendo e agora. E agora nada. Eu tenho um Deus que está lá no céu, no seu trono, soberano, poderoso, no comando de todas as coisas. Ele sabe o meu nome e vai cuidar de mim. Porque assim Ele prometeu. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas a gente precisa querer que Ele esteja conosco. A gente precisa se posicionar. A gente precisa abrir mão dos pratos, das distrações, dos ativismos, dos laços que Satanás tem proposto para nós. Os dias são maus.
precisamos perseverar e nos preservar para continuarmos até o dia que Ele volte, até que Ele venha. Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Fique de pé nessa noite. Eu quero orar por você. Eu não sei se há em nosso meio alguém que ainda não é aliançado com Cristo, ou que está afastado, e que porque está nessa situação, está em algum tipo desse de escravidão, ou do pecado, ou das coisas do mundo. Você também que está aí em casa. Eu repito, se você se posicionar hoje, Cristo pode quebrar essas algemas. Cristo pode te libertar e fazer verdadeiramente livre. Ah, missionária, mas o que eu estou fazendo não está me fazendo mal em nada. Há pecados que eu costumo dizer que são gaiolas de portas abertas. Porque já está tão confortável que a gente não enxerga mais que precisa sair dali. Até o dia que você tentar sair e a porta se fechar e você entrar, cair em si e entrar na condição de consciente daquilo que você fez. Se você entendeu que não consegue e que precisa de Jesus para se libertar, hoje Ele está aqui. Ele está pronto. Como lá em Lucas, capítulo 13, quando Ele estava na sinagoga e a mulher encurvada estava lá. E Ele a chamou. E na mesma hora que Ele impôs as mãos, ela se endireitou. Ela estava em pecado há 18 anos. E a Bíblia diz que ela foi feita livre imediatamente. Jesus nos diz, espera um pouco. Agora não, é imediatamente. Se há alguém no nosso meio que precisa de Jesus, não é de mim, não é dos cantores, não é de Jesus para quebrar essas algemas. Eu queria orar por você nessa noite. Há alguém no meio de nós? Alguém em casa também? Alguém que precisa se livrar de alguma coisa que sabe que desagrada ao Senhor? Faz o sinal. Faz o sinal com a mão. Que a gente vai orar por você. Aqui ninguém está para julgar. Aqui a gente está para ajudar uns aos outros. Não há? Que o Senhor Jesus te dê outra oportunidade. Que você possa desfrutar de outra oportunidade para sair desse cativeiro. Em nome de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Falo de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Pai, em nome de Jesus, toma teu povo, Senhor. Deus, a palavra foi ministrada.
O Senhor falou sobre sermos verdadeiramente livres, em quebrar cadeias, em quebrar cativeiros. Senhor, vai tomando, ó Pai, cada vida aqui, Senhor, cada família representada. O Senhor os conhece, o Senhor sabe dos seus corações, das suas mentes, das suas vidas. Eu não sei, Pai, eu só posso interceder, ó Deus, e pedir. Tu, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, entra com providência, ó Pai. Entra com providência, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Talvez essa pessoa não tenha coragem de ter vindo até aqui na frente, ó Deus, mas no coração ele está clamando, ele está gritando, pedindo: eu quero, eu preciso, mas eu não tenho forças. Eu te peço, Senhor, neste momento, Espírito Santo de Deus, vai quebrando todo o cativeiro, vai desfazendo, Senhor, todo o engano. Vai neste momento, ó Pai, queimando todo o dardo inflamado do maligno. Em nome de Jesus, toda seta, tudo aquilo, ó Deus, que Satanás tem colocado sobre essas vidas, ó Pai, para que eles se mantenham como escravos enganados através da culpa. Agora, Senhor, eles sejam libertos em nome de Jesus, de toda a culpa, de toda a autoacusação, ó Deus, e que eles entendam, ó Pai, que o Senhor não julga, o Senhor os quer como filhos e filhas, o Senhor os quer verdadeiramente livres. Faça-os livres.